Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Hoje estamos com nossa convidada, a doutora Jordana Braga. A doutora Jordana vai conversar conosco a respeito de exames de laboratório, inclusive exames realizados para transplantes. Doutora Jordana, prazer imenso tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, em nome do laboratório, a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco dos nossos serviços. Ô Jordana, nós que agradecemos a presença, né? Inclusive uma matéria nova, né? Para os nossos telespectadores, inclusive laboratório é um assunto que todo mundo já ouviu falar, mas laboratório fazendo exame para transplantes, eu acho que aqui em Poços de Caldas é o único laboratório que realiza esse tipo de exame, não é? É o único laboratório no sul de Minas. Em Minas só tem laboratórios deste em Uberlândia, na UFMG, em Belo Horizonte. No sul de Minas ele é o único. Então, o laboratório Imunogen, né, do qual você é proprietária, é um laboratório que realiza exames para transplantes aqui no sul de Minas, é o único no sul de Minas. Mas você também não faz só exame para transplante, você faz exames laboratoriais de rotina também, como sangue, urina, fezes. Nós somos especializados em histocompatibilidade e em autoimunidade, né? Nós fazemos todos os tipos de exames, tem o nosso foco, né, que é a biologia molecular, mas nós também oferecemos outros exames. Ô Jordana, já que a gente está conversando sobre transplante, o que significa HLA? Então, o HLA é o exame usado para verificar e escolher a compatibilidade entre o par doador e receptor. Isso em casos de doadores de órgãos e tecidos, né? É usado na nossa região os exames, o transplante é feito em Pouso Alegre, renal, atualmente no sul de Minas é o único que está realizando o transplante, e também nós fazemos para doação de medula. Que inclusive agora está sendo, né, realizada campanha também para essa parte de doação de medula, inclusive com a chegada da Hemominas, né? Uhum. Com a Hemominas, né, a sede que foi inaugurada aqui em Poços no mês de novembro, qualquer pessoa pode ir lá e se candidatar como doador de medula. Então isso é importante, né? Para quem está nos assistindo aí, procurar a Hemominas, né? E ser solidário, fazer uma doação de medula, que ao longo do programa a doutora Jordana também vai explicar para a gente como funciona isso. Como é feito o exame, né? Mais ou menos. E falar em HLA, como que é feito este exame, doutora? Então, é utilizado uma pequena amostra, 5 ml de sangue periférico, onde será feita a extração do DNA e nele o exame em si, que é chamado de genotipagem, onde a gente vai fazer a tipificação das moléculas HLA. Doutora Jordana, falando a respeito de transplante, você poderia explicar para a gente então o que vem a ser a medula óssea? A medula óssea é um tecido que fica no interior dos ossos e ele é responsável pela produção dos componentes do sangue. Tá. E a medula também é conhecida, como a gente falou agora há pouco, né? Como tutano, né, pessoal? É como tutano, conhece? Que popularmente ela é mais conhecida, né? Doutora Jordana, tem como você explicar então, assim, de uma maneira geral, como é feito o transplante de medula óssea? Sim, o transplante é feito em casos de pacientes que têm uma anemia plástica, linfomas, leucemias. Como é feito? O paciente primeiro é realizado um tratamento de quimioterapia, onde vai matar, né, destruir as células ou com problema ou doentes, e aí é injetado através da doação, né? Quer dizer que o paciente, então, ele vai, além de realizar todos os exames, né, necessários para receber o transplante, né, da medula, ainda é feito algumas sessões de quimioterapia para corrigir algum problema que tem ou matar algumas células que ainda existem, é isso? Sim, é feito esse tratamento prévio, depois há o transplante em si, e depois de um tempo verifica se houve a chamada pega do enxerto. E esse transplante, como que ele é realizado? O doador, por exemplo, como que ele doa essa medula? Como que é feito isso, Jordana? Esse é um ponto muito interessante, doutor Luciano, que o pessoal tem muito medo e muito mito em relação à doação, porque eles acham que vai mexer na coluna espinhal, que não é o caso. Não é da onde é tirada a medula é tirada dos ossos da bacia, ou tem outro tipo de doação também. Ou essa punção, que é feita em centro cirúrgico, mas só para poder dar uma segurança para o doador. Deve ser um procedimento assim muito rápido, né? Bem tranquilo. É coisa de aproximadamente 90 minutos a doação em si. Ou se não por aférese.
que aí é não isso? precisa de centro cirúrgico. A féris é colocado numa máquina que vai retirar o sangue do braço mesmo do paciente, né? É o sangue periférico que é doado. E aí o equipamento, ele seleciona as células tronco. Doutora Jordana, eu vou pedir licença então para aproveitarmos a hora do programa mais esperada. É a plástica sem cirurgia com o Dr. Olímpio. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje com a presença da doutora Jordana Braga conversando conosco a respeito de exames e de transplante. Doutora Jordana, agora há pouco falávamos então do transplante de medula. O doador do transplante de medula, essa parte que é retirada do doador, faz alguma falta para ele? Não, doutor. Porque depois de um tempo, uns 15 dias, a medula se regenera. Para quem doa, não tem prejuízo nenhum. E para quem recebe, salva a vida do paciente. Ou seja, é um procedimento simples, mas com grandes benefícios para quem está recebendo. E o doador também, então, não tem prejuízo nenhum, né? Então, quem está nos assistindo, se resolver, tiver chance de fazer uma doação, né, de medula, para um transplante de medula, que o faça, né, doutora? Ah, com certeza. O transplante de medula óssea, quando que ele é necessário? Tem alguma patologia mais indicada? Por que é indicado isso? Quando a medula do paciente não produz, né, os componentes normais, ela tem uma deficiência na produção, leucemias, linfomas, que são cânceres sanguíneos, né, do sangue. São esses os casos, indicação. Ou seja, então é importantíssimo o transplante de medula, que vai salvar muitas e muitas vidas aí, né, Jordana? Sim, tem pacientes que não têm outro tratamento a não ser o transplante. Então eu perguntei para você agora o prejuízo, se teria algum prejuízo para quem está doando. E para quem está recebendo, como é o transplante para quem está recebendo? Então, o paciente, o receptor, ele submete-se a um tratamento, né, onde ele pode ser quimioterápico e vários exames para ver a sua capacidade de estar passando por esse procedimento, né? E aí, se tudo correr adequado, os resultados, ele é submetido ao transplante. E essa medula, como que ela é recebida pelo paciente? Como é que é feito isso, Jordana? É feito através É como se fosse uma transfusão de sangue. Mas o paciente já está preparado para estar recebendo. Tá. Doutora Jordana, quais são os critérios para o candidato à doação de medula óssea? O que é feito com esse candidato? Qualquer pessoa pode se encaminhar até um hemocentro, onde ela vai estar colhendo uma amostra de sangue. Esse sangue é periférico, é do braço, é só um tubinho, são 5 ml, onde será feito o exame para ver qual que é essa tipagem, qual que é esse resultado de HLA. Esse resultado vai ser cadastrado no nosso banco, no REDOME, que é o Banco Nacional de Receptores, Registros de Doadores para Medula Óssea. E de posse desse resultado, que é feito um cruzamento de dados entre o REDOME e o REREME, que é o registro de receptores, onde vai verificar se há um doador compatível. Aí só depois desse exame, desse lançamento e da verificação dos resultados, que se houver compatibilidade, esse candidato é novamente comunicado, localizado, para ver se ele quer realmente fazer a doação. E é muito difícil encontrar um doador que seja compatível, Jordana? A probabilidade de achar é 1 para 100 mil. Então é muito difícil. Por isso é uma é tão probabilidade importante. muito pequena, então é importantíssimo todo mundo tentar, né, fazer sua parte, tentar doar, né? Quem for realmente passar pelos critérios, né, de doador. E quando não acha uma pessoa compatível, o que se faz? Tem alguns tratamentos, né, para melhorar a sobrevida do paciente, mas há certos casos que não há alternativa. O indicado é o transplante, que pode ser feito, né, ou da medula ou de sangue de cordão umbilical. Tá, então quer dizer, não tem assim um critério de idade para ser um doador, desde o sangue de cordão umbilical, ou seja, desde o recém-nascido até a idade adulta. Não, para ser um doador não aparentado, que é em casos não consanguíneos, não da mesma família, tem que ter entre 18 e 55 anos
em boa saúde. Esse é o único critério de seleção. E só voltando então a respeito do cordão umbilical, só para a gente explicar então para os nossos telespectadores, você podia voltar nesse pedacinho para a gente? Uhum. O banco de cordão umbilical, ele tem apenas 5 no Brasil, né? Um é no Einstein, um é na USP de Ribeirão. E como é feito? Em certos hospitais públicos, não são em todos, quando a mãe aceita doar o sangue do cordão do seu filho, é chamada uma equipe onde faz essa coleta, são feitos vários exames do cordão e da mãe. Depois de um mês, essa mãe tem que retornar para estar fazendo novos exames por conta das janelas imunológicas, para ver se no final realmente esse sangue pode ser viável para doação. Em bancos públicos, este sangue, como no Redome, ele vai para qualquer paciente, não é direcionado para aquele que foi feito, para aquele paciente então, que doou. O sangue de cordão, então, quer dizer, ele vai ficar num banco, não é isso? No banco de cordão? Banco público. Banco público. E qualquer paciente, então, desde que seja compatível, ele pode receber. Uhum. E o que a população, Jordana, pode fazer, então, para a gente melhorar, para poder ajudar esses pacientes? Se candidatar, ir ao hemocentro, fazer a doação, que é apenas a doação de um tubinho de sangue, onde é feito o exame. E esse paciente, se houver a mesma compatibilidade, ele vai ser novamente comunicado. E para quem doa, não tem prejuízo nenhum. Então tá, Jordana, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje o assunto transplante, principalmente transplante de medula óssea, exames realizados pelo laboratório Imunogen. Correto, doutora? Correto. Doutora Jordana, você falou agora há pouco em aferes, alguns exames. Aferes, o que é aferes? Só para a gente explicar para os nossos telespectadores. A doação por aferes, o paciente é colocado num equipamento, né, que é o equipamento de aferes, onde ele vai fazer a doação, que é como se fosse uma doação de uma bolsa de sangue. O procedimento é muito semelhante. Tá. E quais os exames que são realizados, né, pelo laboratório para selecionar os candidatos? Para os candidatos à doação de medula, o primordial é o HLA mesmo, porque nesse caso ele tem que ser totalmente compatível ou idêntico. Tá. E para o receptor, para quem está recebendo essa doação da medula, quais os exames que são feitos? São todos exames no laboratório, não é feito porque é colocado no banco de doadores nacional, né? Quem faz são centros de transplantes que acompanham o receptor, né? Tem que ter a tipagem HLA e os exames comuns. Doutora Jordana, deixando um pouquinho o transplante, né, de lado, o seu laboratório eu sei que realiza outros tipos de exames. Quais, assim, de uma maneira geral, os exames que você faz ou que vocês realizam no seu laboratório? Nós realizamos todos os exames de análises clínicas, né? Principalmente os exames de autoimunidade, que é o FAM, SSA, SSB, os hormonais e sorológicos são realizados no laboratório, nós não terceirizamos, por quimioluminescência, que é uma das mais modernas tecnologias, e com entrega no mesmo dia, nós oferecemos isso. E também nós disponibilizamos, né, aos médicos e os laboratórios, além dessa entrega ágil, a possibilidade de estar sendo feito a consulta dos resultados pela internet, através do nosso site. Eu ia te perguntar, né, os benefícios, né, que a classe médica recebe. Então você já falou, né, ou seja, entrega não é terceirizado, você realiza no próprio laboratório todos os exames, entrega rápida, né, no mesmo dia, da maioria dos exames deve ser, né, e disponibilizando a internet também para o médico acessar no seu consultório ou no hospital e já receber esse exame rápido, né, Jordana? O que acontece muito é quando se mandam esses exames para fora, se tiver alguma dúvida do resultado, você não tem a quem consultar, né? E, exatamente. Então, no nosso caso, é todo realizado por especialistas dentro do próprio laboratório e qualquer dúvida tem uma equipe científica à disposição para tirar as dúvidas. Doutora Jordana, falando em exames,
O exame de DNA de paternidade é realizado no seu laboratório? Sim, nós realizamos esse exame no laboratório. Quer dizer, aqui em Poços, não há necessidade do exame para outra cidade. Vocês mesmos realizam o exame aqui, no seu laboratório. Realiza. E os exames sorológicos, o que você fala? Fala um pouquinho a respeito dos exames sorológicos, só para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho mais. Toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola e também os hormonais, TSH, T4, T3, são todos realizados no laboratório mesmo, não são terceirizados por um equipamento moderno de quimiluminescência e são entregues no mesmo dia. Ou seja, ir para fora, a maioria ou quase todos os laboratórios enviam os seus exames para fora. Nada de errado com isso, só que também na entrega do exame atrás acaba demorando mais. E você realizando no próprio laboratório, como você disse, no mesmo dia você pode entregar esse resultado. E também há a facilidade do médico discutir com você, né, a respeito do exame, do resultado, né, o que foi encontrado. Não é verdade, Jordana? Sim, ele tem essa facilidade de estar entrando em contato conosco para tirarmos qualquer dúvida em relação ao exame. Essa agilidade nos resultados também disponibiliza ao médico estar atendendo mais ágil o paciente, solucionando o problema dele mais ágil em caso de infecções, não deixar se prolongar muito esse processo. Exatamente, quer dizer, a agilidade é importantíssima. Jordana, nós vamos responder então algumas perguntas dos nossos telespectadores, pode ser? Vamos lá, a primeira pergunta já. Olá, doutor Luciano. O tema dessa semana, exames de laboratório. Eu estou aqui com o Reginaldo e ele tem a primeira pergunta do dia. Doutor Luciano, eu gostaria de saber por que é necessário a 12 horas de jejum antes do exame. Então, isso depende de quais são os exames, né? De exame em exame tem um período de jejum. Geralmente é uma alternativa para não interferir lipemia ou o fator que será analisado. Por isso a necessidade do jejum para fidelizar os resultados dos exames. Ou seja, né, colesterol, triglicéridos, glicemia, né? Mas não há necessidade também de ser basicamente 12 horas, acho que pode ser um pouquinho menos, né, Jordana? São de 8 a 12, isso depende muito do caso. Cada exame também específico, né, especial, né? É um jejum, né? Então é bom estar entrando em contato com o laboratório para saber. O HLA não precisa. Ou seja, o exame que é feito normalmente para transplante, né? Próxima pergunta, Jean. Eu gostaria de saber se bebidas alcoólicas e medicamentos interferem nos exames. Então, depende do horário que é tomada aquela bebida alcoólica, né? Medicamentos interferem sim. Em casos de medicamentos crônicos, que a pessoa faz um tratamento crônico utilizando aquela medicação, se não for possível suspender, é só informar quais os medicamentos que a pessoa utilizou no dia. Pelo menos o médico e o laboratório, né, ficam cientes, Se for possível, né, se não for nada que cause um prejuízo muito grande ao paciente, se ele puder aguardar a coleta, é bom. Melhor, né? Próxima pergunta, Jean. Qualquer exame pode ser feito no período da tarde? Não, no período da tarde são menos exames que podem ser realizados porque à tarde não tem aquele jejum necessário. Próxima pergunta. Gostaria de saber se pode fazer exame com gripe ou febre. Sim, podem ser realizados exames com gripe e febre, que isso não interfere nos resultados dos exames, a não ser num hemograma. Que vai mostrar realmente que a pessoa está com algum quadro infeccioso, alguma coisa assim. Vai indicar aquele quadro, né? Não vai interferir, mas vai mudar um pouco. Próxima pergunta, Jean. Eu queria saber se a água quebra o jejum. Bom, doutor Luciano, por hoje é só e até a próxima semana. Se Deus quiser, Érica. Então, a água não quebra o jejum. Está liberado a administração de água. É porque muita gente acaba perguntando, né? E realmente isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Se é jejum, a água faz parte desse jejum? Então, é uma pergunta interessante que eu acho que todo mundo tem que estar ouvindo e vai aprender mais essa, né, Mas Jordana? é somente a água. O cafezinho faz diferença. Exatamente. Jordana, nós estamos chegando assim no finalzinho do programa e eu gostaria que você fizesse algum comentário, se quisesse deixar alguma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Fique à vontade. Então, nós agradecemos a oportunidade, né, de estar mostrando o laboratório, falando e que estamos à disposição para
para qualquer paciente ou para algum laboratório que queira fazer uma parceria. Disponibilizamos toda a nossa equipe, nossos equipamentos e é só entrar em contato por telefone ou pelo nosso site. Jordana, muito obrigado, viu? Chegamos ao final então de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.